Josué capítulo 3, do versículo 1 até o 13. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim. E vieram até o Jordão ele e todos os filhos de Israel e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Senhor Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, aos ferezeus e aos gigazeus e aos amorreus e aos jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. Aleluia! Depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, o povo de Israel estava nas margens do rio Jordão, prestes a entrar em Canaã, a terra prometida. Em hebraico, o nome Jordão significa declive ou descedor, por causa do seu vertiginoso curso. O Jordão sempre teve um marco histórico na vida do povo de Deus. Foi no leito do rio Jordão que Naamã se viu livre da sua lepra, conforme está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o 14. Você sabe, João Batista batizou Jesus nas águas do rio Jordão, conforme está escrito em Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. A travessia do Jordão simboliza nossa passagem para uma nova vida com Cristo através do batismo e nos coloca diante do memorial da Santa Ceia, Mateus 26, 26.
Jordão significa vitória sobre o nosso velho homem, Romanos 7,6. Por ordem de Josué, o povo marchou e acampou próximo do Jordão. Restava agora a travessia. Todos nós temos em nossa caminhada um Jordão que precisa ser atravessado. Abraão atravessou um Jordão chamado Isaque. Abraão estava vivendo povo. Todos nós temos em nossa caminhada um Jordão que precisa ser atravessado. Abraão atravessou um Jordão chamado Isaque. Abraão estava vivendo o ponto mais alegre da sua vida. O filho da promessa havia nascido e tornado um varão repartidor de alegrias para Abraão e Sara. Para Abraão, Isaque era o seu maior tesouro. Era maior que o seu gado, maior que Sara, maior que o ouro. Isaque era tudo para Abraão. Mas foi dentro desse jardim florido e cheio de experiência que surgiu o inesperado. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Toma teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E diz a Bíblia que Abraão abriu mão de sua esperança para não abrir mão de sua confiança em Deus. Isso fala de renúncia. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. A palavra de Deus em Mateus 6,21 afirma que onde estiver nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. O nosso tesouro está nos céus e, por conseguinte, nosso coração está lá. Também deve estar, ou seja, devemos buscar as coisas lá do alto, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Jesus confirmou isso ao afirmar em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Qual foi o Jordão de Davi? Davi atravessou um Jordão chamado Saul. Não foi fácil para Davi viver uma vida de fugitivo. Ele atravessou momentos de angústia para não tocar naquele que era o ungido de Deus. Qual foi o Jordão de Elias? Elias teve que enfrentar o fantasma da depressão para continuar fazendo a obra de Deus. Quem já experimentou o sabor da depressão sabe como é difícil retomar o curso da vida. A Bíblia está repleta de exemplos vivos de homens e mulheres que atravessaram o seu Jordão. E nós? Qual é o nosso Jordão? Qual o obstáculo que está impedindo você de avançar? Ouça, é muito fácil parar e ficar olhando as águas correrem. O temor de se afogar, se morrer, de perder, é bem maior do que o de conquistar o que nos foi prometido. Qual o Jordão que está impedindo você de avançar e quem sabe é um passado sujo, o próprio velho homem, um antigo delito, um vício, a avareza? Haverá sempre um determinado obstáculo que se apresentará como desafio para nós desvencilharmos da vida antiga. Mas Jesus tem o poder sobre os mares. Não importa o bramido do mar, do problema, para Deus nada é impossível. Não há pecado tão negro, tão vil que Deus não possa perdoar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. 1 João 1,17. Não há coração demasiado endurecido para ele transformar.
O Senhor tirará nosso coração de pedra e nos dará um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Não há inimigo que possa ficar em pé diante de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. 2. Deus manifestará sua glória através de um povo santificado. Existe um relacionamento inseparável entre a consagração de hoje e as maravilhas de amanhã. O Senhor estava pronto a realizar maravilhas, mas precisava da consagração total do povo a seus planos e propósitos. Josué, o grande líder, faz correr por todo o acampamento uma ordem. Em todo o arraial se ouvia: santificai-vos. Santificação significa separação. Ser santo significa ser separado, dedicado, purificado, consagração para o serviço divino. É um viver longe do pecado. Santificação é a marca dos que foram justificados pela fé em Cristo. Na santificação não pode haver comunhão das coisas de Deus com as coisas mundanas. 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 11 ao 18. Já morremos para o mundo e para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 2. Israel precisou santificar para entrar na terra. Assim é a igreja de Cristo. Ela precisa estar preparada para esta hora, porque Deus irá manifestar sua glória através de um povo santificado quando a igreja se santifica. Ela está fazendo a vontade de Deus. Ela está vivendo em harmonia com Deus. Ela está em condições de ver as manifestações das maravilhas de Deus. Devemos tomar posição, o Senhor diz: o meu povo é separado, é escolhido, é povo de minha exclusiva propriedade. Aleluia! É sacerdote real, é nação santa. O meu povo está sentado comigo nos lugares celestiais. O meu povo é cabeça, não é cauda, é sal, é luz. O meu povo é a menina dos meus olhos. Eu o selei com meu Espírito Santo, e através do meu povo, da minha igreja, vou manifestar ao mundo a minha graça e a minha glória. Ao redor do meu povo, eu sou como uma muralha de fogo. Deus nos quer em unidade, em santidade, em amor. Uma igreja sem rugas, sem mácula, sem defeitos. Uma igreja irrepreensível, inculpável. No meio de uma geração corrupta e pervertida, devemos resplandecer como luzeiros. Que maravilha você anseia que o Senhor faça para você. Os milagres de amanhã começam na consagração de hoje. Comecem a apropriar-se das bênçãos de Deus. Deus tem para o seu povo coisas grandes e firmes. A santificação antecede os grandes feitos, os maravilhosos eventos. Seguir a paz com todos e a santificação sem qual ninguém verá a Deus. Hebreus 14, versículo 12. Sede santos, porque sou santo. 3. Não haverá milagres enquanto não molharmos as plantas dos pés. Porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes, esta é uma grande promessa. Os sacerdotes que levavam a arca do Senhor tinham a chave de sua realização. Eles representavam as tribos de Israel e seriam participantes na operação de um grande milagre. Tudo o que tinham de fazer era molhar os pés. Não há parte mais importante do que chegar-se mais e mais a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Se Deus quiser,
Ele pode libertar todos os viciados, mas o interesse tem que partir do necessitado. É preciso dar o primeiro passo. Os sacerdotes tinham de dar o primeiro passo, entrar no Jordão, molhar os pés. Este é o passo de fé. Deus faz a obra, mas é preciso tocar nas águas. Quem sabe na sua vida um rio, molhe os seus pés, dê o primeiro passo, Deus abrirá caminho em meio às águas. Basta crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor deseja realizar coisas tremendas. Ele quer saber se realmente desejamos atravessar o nosso Jordão e ocupar a terra prometida que Ele tem preparado. Não haverá milagres enquanto não molharmos as plantas dos pés. Deus exorta o seu povo a buscar a sua parte. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A história da igreja vitoriosa de Jesus Cristo na terra está intimamente ligada a uma vida de oração. A oração é alimento para uma vida com Deus, por isso devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. A palavra do Senhor diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. 2 Crônica, capítulo 15, versículo 7. A passagem do Jordão exalta o poder de Deus na vida do seu povo, na vida de Israel, e aponta para a nossa vitória em Cristo. Desejamos atravessar o nosso Jordão, sabendo que os milagres de amanhã começam na consagração de hoje. Darei o primeiro passo, sabendo que Deus cumprirá as suas promessas. Glorificado, exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.